O Ayatollah Ali Khamenei é o principal líder religioso do Irã. Aos 85 anos, enfrenta especulações crescentes sobre sua sucessão, particularmente após a morte de Ebrahim Raisi. Mojtaba Khamenei, o segundo filho de Ali Khamenei, e Ebrahim Raisi eram considerados os principais candidatos à sucessão antes da morte de Raisi. No entanto, a ascensão de Mojtaba enfrenta desafios constitucionais, porque ele não possui experiência política formal, um requisito para a liderança suprema, segundo a Constituição iraniana. Em contraste, Raisi liderava o poder executivo e tinha experiência também no judiciário, o que aumentava suas chances antes da sua morte trágica. A nomeação de Mojtaba como líder supremo poderia provocar divisões e tumulto dentro do regime, indo contra a Convenção Xiita Islâmica, que reserva a linhagem de sangue para os 12 imãs, divinamente ordenados. A ideia de uma liderança suprema hereditária não foi considerada nem mesmo após a morte de Khomeini, em 1989. Apesar disso, Mojtaba tem sido uma figura influente, com rumores do seu papel decisivo nas eleições de 2005 e 2009 e na gestão de várias questões de Estado. Além disso, a Guarda Revolucionária do Irã desempenha um papel fundamental na sustentação do regime e pode ser decisiva na escolha do próximo líder supremo. A Guarda, que Khamenei fortaleceu significativamente durante o seu mandato, controla diversos setores econômicos, militares e de mídia no Irã. A escolha de Mojtaba poderia depender do apoio ou da resistência dessa força poderosa. Outro ponto importante é a opinião pública e suas reações. A ideia de uma sucessão hereditária foi recebida com protestos e críticas, tanto no Irã quanto no exterior. Líderes reformistas como o Mir Hossein Mousavi alertaram contra a liderança hereditária e a possível volta das dinastias de 2.500 anos no Irã. A opinião pública pode ser um fator influente na decisão final sobre a sucessão de Ali Khamenei. O Ayatollah tem uma trajetória importante em diversas vertentes. Sua origem e formação religiosa. Ele nasceu em Mashhad, no Irã, em 1939. Ali Khamenei começou sua educação religiosa ainda na infância. Em Mashhad, foi aluno do Sheikh Hashem Qazvini e do Ayatollah Milani. Em 1958, sua busca por conhecimento o levou ao Qom, o coração da educação teológica xiita no Irã, onde estudou sob orientação de Sayed Hussein Boreijerdi e Ruhollah Khomeini. A influência de Khomeini foi especialmente significativa, estabelecendo uma relação de mentor e discípulo que se estenderia por toda a vida de Khamenei. Durante esse período, ele se aprofundou em disciplinas como o Usul al-Fiqh e Tafsir, pilares da jurisprudência xiita, consolidando sua posição como uma figura emergente no cenário religioso do Irã. Outro ponto importante, a participação de Khamenei na política iraniana começou antes mesmo da Revolução de 1979, durante o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ele se destacou como um crítico veemente da monarquia, participando ativamente dos protestos liderados por Khomeini a partir de 1963. Sua oposição ao regime o levou a ser preso por várias vezes pelos serviços de segurança do Irã. Essas experiências de prisão não apenas solidificaram sua resolução contra o regime, mas também o aproximaram das fileiras mais radicais da oposição. Durante esses anos, Khamenei também desenvolveu laços importantes com outros clérigos e futuros líderes da República Islâmica, preparando o terreno para sua ascensão pós-revolução. Em junho de 1981, durante um discurso, Khamenei foi alvo de um atentado organizado pela organização Mojahedin Khalq. Uma bomba escondida num gravador explodiu, deixando gravemente ferido e paralisando seu braço direito. Esse evento
marcou um ponto de virada na carreira de Ali Khamenei, pois, apesar das lesões, sua determinação política só se fortaleceu. Poucos meses depois, com o assassinato do presidente Mohammad Rajai, Khamenei foi eleito presidente do Irã com uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais de outubro de 1981, tornando-se o primeiro clérigo a ocupar esse cargo. Seu mandato presidencial foi marcado por um período turbulento, incluindo a guerra Irã-Iraque, onde ele desempenhou um papel importante na orientação do país e na formação de laços com os guardas revolucionários. A morte de Ruhollah Khomeini, em 1989, desencadeou uma crise sucessória. Khamenei, que não atendia às qualificações tradicionais para se tornar o líder supremo, foi nomeado para o cargo pela Assembleia de Especialistas em 4 de junho de 1989. As mudanças na Constituição facilitaram sua ascensão, afrouxando as qualificações necessárias e fortalecendo o papel do líder supremo. Como tal, Khamenei exerceu um controle rígido sobre o aparato político, econômico e militar do Irã, consolidando uma burocracia autoritária projetada para perpetuar o sistema e suprimir dissidências internas. Sua influência se estendeu para além da política, afetando também a religião, a economia e a política externa do Irã. Ali Khamenei teve relações variadas com os presidentes iranianos. Com Hashemi Rafsanjani, nos anos 90, ele desfrutou de uma relação de trabalho pacífica, enquanto com Mohammad Khatami, que assumiu em 1997, as relações foram bastante tensas, devido a diferenças ideológicas. Khatami defendia reformas políticas e sociais e uma aproximação com os Estados Unidos, em contraste com a visão um pouco mais conservadora de Khamenei. Essa tensão refletiu a complexidade do papel do Ayatollah Ali Khamenei, onde, apesar de ter a última palavra em muitos aspectos da governança do país, ele enfrentou desafios importantes de diferentes facções dentro do próprio sistema político iraniano. Ali Khamenei também desempenhou um papel crucial na política externa do Irã, particularmente em relação ao seu programa nuclear e ao apoio a grupos militantes na região. Ele emitiu uma fatwa declarando a produção, o armazenamento e o uso de armas nucleares proibidos sob o Islã. Uma declaração que reacendeu controvérsias internacionais sobre as reais intenções nucleares do Irã. Além disso, sua liderança viu o Irã envolver-se ativamente em conflitos regionais, apoiando grupos como o Hezbollah e influenciando políticas em países como Síria e Iraque. Sua postura em relação ao Ocidente, em particular aos Estados Unidos, permaneceu consistentemente desconfiada e adversa. Por último, ao longo de todo o seu mandato, Ali Khamenei também mostrou interesse em questões culturais e científicas. Ele apoiou a pesquisa em células-tronco e clonagem terapêutica, mostrando uma abordagem progressista em relação à ciência. Por outro lado, foi frequentemente criticado pela mídia ocidental pelo estado dos direitos humanos no Irã, particularmente em relação à liberdade de expressão e aos direitos das mulheres. O legado de Ali Khamenei pode ser medido tanto pelas suas ações diretas quanto pelo estado do cargo de líder supremo após a sua partida, tendo-se elevado a uma posição quase monárquica dentro de toda a estrutura da política iraniana.